Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre a semana 2 do PET volume 6 do primeiro ano do ensino médio. E hoje nós vamos trabalhar os conceitos de energia cinética e continuar falando sobre trabalho. Então vamos lá. Quando ele começa aqui, ele já vai falar o que é energia cinética. Tá bem sucinto aqui, né? Então acho legal a gente conversar um pouquinho sobre isso. Ok, ele apresenta a fórmula, uma fórmula relativamente simples. Então, a energia cinética é igual a massa vezes a velocidade elevada ao quadrado dividido por 2. Vamos lembrar sempre que o Sistema Internacional de Medidas, então, massa em quilogramas, velocidade metros por segundo. E aí a unidade de medida da energia cinética é o Joule. Mas ele já chega aqui falando direto da energia cinética e eu acho importante a gente voltar um pouquinho o pensamento. Vamos pensar o que é energia. Esse é um conceito que vai estar presente não só na disciplina de física, mas também em química e biologia. Porém, definir o que é energia não é uma tarefa muito fácil, não tem assim uma definição de poucas palavras que diga exatamente o que é energia. Cada livro vai tentar defini-la principalmente a partir das suas relações. Você pode ver aqui, por exemplo, que ele já começa falando da fórmula. Mas o que a gente pode pensar de uma maneira mais ampla sobre energia? A partir da sua unidade. Acho que pelo menos para um aluno do ensino médio, a melhor maneira de compreender energia é a partir da unidade Joule. E saber que energia, apesar da gente falar, por exemplo, a energia cinética de um carro, a gente está falando de um corpo maior, mas dentro desse corpo maior, a gente também tem outras coisas acontecendo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso antes de avançar. Olha só, quando a gente fala assim, energia, liga energia, ou a casa está sem energia. A primeira coisa que a gente tende a lembrar é de uma lâmpada acesa, de uma televisão ligada, né, de uma geladeira funcionando. Mas isso a gente está falando, apesar de usar só a palavra energia, a gente está falando de energia elétrica. Então, energia elétrica vai ser esse movimento dos elétrons, né, que a gente estuda bastante no terceiro ano do ensino médio, mas é dado em Joule também. Então, a energia elétrica é dada em Joule. Quando a gente fala, por exemplo, de um pêndulo, a gente sabe o pêndulo, aquele que tem uma cordinha, um peso embaixo, ele fica indo da direita para a esquerda, assim. O pêndulo, quando eu levanto ele, estou segurando, antes de soltá-lo, ele tem uma energia, só que é uma energia guardada. Então a gente chama de energia potencial. Nesse caso, energia potencial gravitacional. Quando eu solto ele, ele começa a cair e ele adquire velocidade. Então, olha só, chegamos numa outra energia, que é essa daqui, energia cinética. Então, quando um corpo tem velocidade, que energia que está sendo manifestada ali? É energia cinética. Mas ela surge do nada? Não. Então, por exemplo, num carro, de onde vem a energia que é transformada em energia cinética para o carro ter velocidade? Da gasolina, assim, ou álcool, né? Assim, enfim, do combustível. Se o carro não tem um combustível para ser queimado, ele não vai ter, então, como gerar energia cinética. Ele precisa transformar de algum lugar. Então, tem uma energia química no combustível que vai ser transformada a partir da queima dele, energia térmica. Essa energia térmica, essa explosão, gera um movimento no motor, que já é energia cinética. Energia cinética ali do movimento do pistão do motor é convertida para movimentos de rotação, translação, partilha de toda a transmissão do eixo até a roda do carro. Então veja bem, a energia ela se transforma. Eu posso ter energia potencial gravitacional, eu posso ter energia elétrica, eu posso ter energia química, eu posso ter energia térmica, eu posso ter energia cinética. Tem uma outra também que a gente vai estudar, que é energia potencial elástica, por exemplo, uma mola que está sendo comprimida. Tem uma energia ali em potencial que quando eu solto, a mola se expande de uma vez, o que é energia que pode gerar, por exemplo, se tiver, no caso
uma bolinha, um projétil nessa mola, ele ser lançado, né, adquirindo energia cinética. Mas lembrem disso, energia é sempre dado em Joule. E hoje nós vamos estudar especificamente a energia cinética, que é a energia ligada ao movimento dos corpos, ok? Então, essa fórmula simples, mas lembrem do Sistema Internacional de Medidas, massa em quilograma, velocidade em metro por segundo. E aí nós temos energia cinética. O que a gente pode entender só de olhar para essa fórmula aqui? Imagine um carro e um caminhão, ambos a 60 km por hora. Obviamente, a gente pode converter km por hora para metros por segundo, mas enfim, eles têm a mesma velocidade, 60 km por hora. A velocidade aqui está a mesma, mas a massa de um carro é muito menor que a massa de um caminhão. Então, um carro e um caminhão numa estrada, ambos a 60 km por hora, o caminhão tem mais energia cinética do que o carro. Ou, por exemplo, dois carros do mesmo modelo, da mesma marca, com a mesma massa, um a 60 km por hora, outro a 120 km por hora. O carro a 120 km por hora tem mais energia cinética do que o carro a 60 km por hora. E aí eu posso falar, um caminhão a 40 km por hora e um carro a 80. Eu não sei, vou ter que jogar aqui na fórmula, ver a massa de cada um, para saber qual que tem mais energia cinética. Mas ela está ligada a essas duas coisas. A ter mais velocidade e esse corpo ter mais ou menos massa. Ok? E aí agora, né, ele dá um exemplo aqui e o que ele vai fazer? Ele vai pegar algumas fórmulas de velocidade, né, ele usa principalmente a do Torricelli, e ele vai pegar lá a segunda lei de Newton, né, força igual a massa vezes aceleração, vai jogar nessa fórmula, vai fazer algumas movimentações aqui matemáticas para nos mostrar que no final das contas nós podemos relacionar trabalho, que é o que a gente está vendo, né, nesse PET, com energia cinética. Então lembra, trabalho é força vezes deslocamento, que a gente viu, né? Inclusive fiz um vídeo, o último vídeo foi sobre o PET da semana 1. Então dê uma olhada aqui no canal se você não viu, que eu falo só sobre trabalho. E agora ele está relacionando trabalho com energia cinética. Então o trabalho é energia cinética final menos energia cinética inicial. Isso faz todo sentido. Imagina um carro que está parado. A energia cinética dele é zero, né? A inicial aqui dele é zero. De repente ele começa a se movimentar, você liga, acelera e ele está a 50 km por hora. E aí, né, converto para metros por segundo, sei a massa do carro, jogo aqui, eu tenho a energia cinética dele. Menos zero vai ser aquilo. Aí você pensa o seguinte, pô, um carro estava sem energia nenhuma e agora ele tem uma energia cinética, né, no equivalente das contas, porque ele está a 50 km por hora. De onde saiu essa energia? O que aconteceu para um carro que tinha zero energia cinética e agora tem um valor X de energia cinética? O que aconteceu ali? Foi feito um trabalho, foi realizado um trabalho que fez com que aquele carro, então, se deslocasse, adquirindo velocidade. Agora, imagine que um carro já estava em movimento, a 20 km por hora, e você acelera e ele vai a 80 km por hora. A energia cinética dele aumentou. O que fez essa energia cinética aumentar? Trabalho. Trabalho do que? Olha, a gente acelera, quando acelera eu estou injetando mais combustível no motor, então tem mais queima, né, o pistão e tudo mais, e aí a velocidade aumenta. Mas no final das contas, o trabalho está fazendo com que aumente a energia daquele sistema, mas ele pode diminuir também se for um trabalho negativo. Então, imagina um carro que está a 80 km por hora, você pisa no freio e ele vai a 40 km por hora. Então diminuiu a energia cinética aí nesse caso, né? Porque a velocidade diminuiu, você vê na fórmula ali, diminuiu a energia cinética. Então foi um trabalho negativo, né? Porque no final das contas, se eu pegar a energia cinética final é menor que a inicial, essa subtração que vai dar negativo vai ter um trabalho negativo. Então um trabalho que, entre aspas, né, retirou energia do carro, quando um trabalho positivo, entre aspas, coloca energia naquele carro. Sabe? Porque energia está sendo a queima do combustível. Mas agora a gente não está analisando transformações de energia. A gente está analisando o movimento de um corpo.
Então já não importa tanto a parte do combustível, etc, etc. O que importa para a gente aqui agora é só perceber que esse aumento ou diminuição da velocidade do carro impacta no aumento ou diminuição de sua energia cinética, e o que faz aumentar ou diminuir é um trabalho sendo realizado sobre ele. Ok? Isso vai ajudar muito quando nós temos o valor do trabalho, mas não temos, por exemplo, a massa do corpo. Então você consegue, pelas contas matemáticas, descobrir algo a partir das outras informações que o problema te dá. Aqui nesse exemplo, eu acho legal porque para a gente prestar atenção justamente no Sistema Internacional de Medidas. Então, ele está falando aqui de um carro, né? Esse carro ele tem 1,5 toneladas, que uma tonelada é 1.000 quilos, então ele converte aqui para 1.500 quilos. Ele está a 144 km por hora. Você divide por 3,6, né? Chega em 40 metros por segundo. Lembrando, 1 quilômetro é 1.000 metros, 1 hora é 60 minutos, 1 minuto é 60 segundos, então 60 vezes 60, 3.600. Então é só converter aqui para 1.400 dividido por 3.600, que é a mesma coisa que dividir por 3,6, vai dar 40 metros por segundo. Aí ele joga na fórmula e acha, né, faz a multiplicação e acha a energia cinética. Vê um valor grandão, né? Então ele condensa, se lembra, K é 1.000, é igual quilômetro é 1.000 metros, kilojoules é 1.000 joules, ou megajoules, que é 10 elevado a 6. Isso aqui ele só comprimiu o valor para não ficar escrevendo por extenso tão grande assim. Mas não é tão difícil, né? Ele deu aqui o valor da massa, o valor da velocidade, você coloca tudo no Sistema Internacional de Medidas, joga na fórmula, faz as contas e consegue aí facilmente fazer o cálculo e achar. Aqui nesse caso ele já dá um sistema onde você quer saber o trabalho e para isso você tem a energia cinética. A energia cinética final é nula, porque o objeto para, né, como ele fala aqui. E aí você tem a energia cinética inicial do movimento. Olha que interessante, aqui está em grama, então tem que converter para quilograma. Então anda com a vírgula 3 casas para a esquerda, dá 0,25. Aqui já está em metros por segundo, então só jogar direto. Fez as contas aqui, achou um número negativo, né? Porque se no final é zero e tinha uma energia cinética, foi um trabalho negativo de menos 2 joules. Então, esse trabalho desacelerou até que esse objeto parasse. Ok? Então, isso que esse exemplo aqui está mostrando. E aí vem, então, 3 exercícios para vocês fazerem. Esse daqui está igualzinho o exemplo, então vocês não vão ter muita dificuldade. Lembrando que está em grama, tem que transformar em quilograma. Todos aqui estão aqui está em quilômetros por segundo. Tomem cuidado, não é quilômetros por hora, quilômetros por segundo. Lembrando então que 1 quilômetro é 1.000 metros, então aqui é 12.000 metros por segundo a velocidade. Aqui também, tonelada, lembrando que uma tonelada é igual a 1.000 quilos. Então uma tonelada é 1.000 quilos. Aqui ele já dá, né, que ele tá ao contrário. Ele fala o seguinte: um carro de 1 tonelada com essa energia cinética, qual é a velocidade dele? Então você vai calcular. Você vai ter aqui, no caso da fórmula, né? Você vai ter o E, você vai ter o M e você vai ter que calcular o V. Não é difícil, né? Passa o 2 para cá multiplicando, o M para cá dividindo. Esse 2 passa para lá como raiz quadrada, você vai achar o V. E aí, se o V for maior que 80 km por hora, claro, você vai achar em metros por segundo, né? Aí você vai converter para km por hora. Se ele for maior, o carro tomou multa. Se ele for menor, o carro não tomou multa. Então, é só isso, os detalhes aqui que vocês têm que ficar atento para fazer essas atividades. São apenas 3. Acredito que vocês não vão ter dificuldades para isso. Ok, pessoal? Então é isso. Se você é um aluno de uma das escolas que eu dou aula, ainda ficou com alguma dúvida sobre isso,
Me procure pelos meios oficiais de comunicação da escola. Se você não é meu aluno, seja bem-vindo ao meu canal. Eu posto vídeos aqui semanais comentando os PETs de física dos 3 anos do ensino médio. Então se inscreva no canal, que você sempre vai saber as novidades. Você tem algum amigo que tá, porque eu faço dos 3 anos do ensino médio, então se tem algum amigo que está estudando, né, dentro desse regime aqui dos PETs, e apresente meu canal para eles. Já fiz diversos vídeos aqui sobre todos os volumes dos PETs para tentar aqui ficar mais claro, mais simples para vocês fazerem as atividades. Em geral, eu não dou resposta das atividades, porque eu quero que vocês tentem, façam e aprendam. Ok, pessoal? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.